Olá, meus queridos amigos, bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nós iniciamos aí um trimestre, estamos na terceira semana agora, no terceiro estudo. Então, se você ainda não comprou a lição, não adquiriu, dá tempo. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o grande conflito. E como sempre eu digo, eu não consigo vir aqui sozinha, né? Falar sozinha é muito ruim. Então, eu trouxe dois amigos comigo. Do meu lado esquerdo, eu tenho Aparecido Souza, mais conhecido carinhosamente como Cido. Bem-vindo, Cido. Bem-vindo, obrigado. Bom dia, quero que Deus vos abençoe a todos, que Deus venha estar nessa lição, porque ela é muito edificante para nós, ela vem nos orientando sobre as Escrituras, que é sobre examinar as Escrituras, e ela é muito boa de orientação para nós conhecermos. Que Deus vos abençoe a todos. Amém. Tenho certeza que essa lição vai tocar profundamente no seu coração e vai despertar um sentimento. Depois você me fala, comenta aí, curte, compartilha esse vídeo. Se você perdeu as lições anteriores, vai lá no nosso canal, Adventistas Catanduva, tem lá todas as lições, inclusive do trimestre passado, tá bom? Do meu lado direito, eu tenho uma pessoa que estuda a lição comigo, sempre, meu amigão, meu esposo, André Roque. Olá, minha esposa, bom. Que Deus nos abençoe nessa jornada aí mais uma vez. Eu sei que nós estamos começando aí um novo trimestre. Eu tenho a convicção de que Deus ele tem uma bênção para cada um de nós. Você que nos assiste de dia, à noite, qual seja o horário, que Deus ele possa ser contigo nessa lição aí. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma bênção especial para todos nós, para nós que estamos aqui e para vocês que nos assistem aí também. Amém. Então, a nossa lição tem como o título aqui, A Luz Brilha na Escuridão. Mas antes de nós entrarmos definitivamente nesse assunto, eu vou pedir ao Cido que faça uma oração. Cido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor venha ser o nosso diretor ao decorrer dessa lição. Que aqueles que ouvir também possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, para levar a cada pessoa a estudar a Tua palavra, as Santas Escrituras. Em Amém. nome de Jesus que nós pedimos a Ti e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. A luz brilha na escuridão. Eu gosto muito dessa, eu sempre comento sobre a imagem que vem aqui na capa, né, do início da lição. E aqui tem uma pessoa na escuridão completa e ela tem um livro aberto. E esse livro reflete luz. E aí então virá a luz na escuridão. Que livro é esse? É esse aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. Ela traz luz à escuridão. E olha aqui o verso para memorizar vem dizendo. Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12, verso 36, né, André? Que forte esse texto, né? Pois é. Você vê que as Escrituras têm vários textos que falam sobre luz, né? Existe o Salmo 119, 105, que fala que a palavra de Deus é uma lâmpada, né? Clareia. E o interessante desse verso de João, capítulo 12, verso 35, é que Jesus, 6 meses antes dele ser crucificado e morto, ele falou ali para os discípulos e para as pessoas que estavam à sua volta, que eles pudessem ali aproveitar a luz, que a luz estava com eles, que eles deveriam ali aproveitar ao máximo aqueles momentos com Jesus. Que a luz era ele próprio, né, André? Próprio Cristo. Ele diz assim em João 7,33, que é o texto que o André está comentando aqui. Ainda por um pouco de tempo estou convosco. E aí, então, 6 meses depois, ele fala esse verso para memorizar, que nós lemos aqui em João 12:35. Ou seja, Jesus é a luz. Ele era e ele continua sendo a luz. Por isso, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que vem trazendo tudo sobre Jesus, é a nossa luz, né, Cido? Meninos, em qualquer momento que vocês quiserem falar, fiquem à vontade. A gente vê que até o início da Bíblia fala que Deus falou assim, haja luz, e a Bíblia confirma, e houve luz. Sabe, depois que Jesus veio, ele diz que ele era a luz do mundo. O que eu quero dizer com isso?
Você se sente na escuridão, com dificuldade, com luta. Eu mostro uma luz para você. É a palavra de Deus. Essa é a luz que Jesus deixou para cada um de nós encontrar sempre uma saída da nossa vida. Qual é a dificuldade que você esteja? Procure na palavra de Deus, que Jesus é a luz para tudo. Ô Cido, você vê que interessante, né? Jesus estava ali trazendo essa palavra para as pessoas, para não desprezarem a luz, porque infelizmente muitas pessoas desprezaram a luz, não acreditaram que ele era a luz do mundo, e hoje nós temos o privilégio também de termos essa luz à nossa disposição. Então, você vê que a lição ela nos leva tanto para o passado quanto para o futuro e para o presente. E hoje nós temos que valorizar a luz que está entre nós. A palavra de Deus é a luz. Então, que nós possamos realmente vivenciar essa luz, viver cada minuto, cada segundo da nossa vida com essa luz que vai guiar a nossa vida, a nossa jornada rumo a Canaã celestial. Nós estamos aqui falando de luz. Mas por que nós estamos falando tanto da luz? Porque do outro lado existe as trevas. E aí, em Apocalipse, vem retratando aqui, né, sobre o diabo. E aí o diabo aqui é retratado como dois animais. Um é o dragão e o outro é a serpente. E cada um desses animais, eles trazem um significado. Dragão, por quê? Porque ele deseja destruir o povo de Deus. E serpente? A serpente porque ela quer enganar. Através das mentiras, dos enganos, ele nos arrasta para as trevas, né? E aí a gente vê aqui ainda na lição do sábado, que após a morte de Jesus, milhares de pessoas foram torturadas, jogadas a leões e queimadas na fogueira ali no Império Romano, para que elas recusassem a Cristo. Você vê como Satanás ele é astuto, né? Ele foi pela força, né? Quando Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos ali começaram a pregar sobre o Cristo ressurreto. E Satanás ali começou já a forçar eles não pregarem sobre o Cristo ressurreto. E aí foi passando, né, a era apostólica, e a estratégia dele era matar, era perseguir, era oprimir os cristãos. Só que a lição aqui vem falando que depois de um tempo ele percebeu que a estratégia dele não estava dando muito certo. Por quê, Cido? Impressionante que as pessoas, quando morria um pela palavra de Deus, um cristão verdadeiro, outros nasciam porque via o tamanho da fé e por que aquela pessoa morreu por causa da verdade. Satanás ele usou outra estratégia, ele começou a usar pessoas humanas para misturar a mentira com a verdade, misturar o profano nas palavras santas. E a gente vê que até hoje ele trabalha nessa linha de raciocínio. Muitas pessoas aceitam a palavra de Deus enquanto ela fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Existe pessoa que aceita só a metade, aceita só aquilo que convém para ele, aquilo que ele se acha melhor, que ele acha que é melhor para ele, mas na verdade toda a escritura. A palavra de Deus, ela é toda. O Espírito Santo inspirou homens santos de Deus para escrever essa Bíblia de capa a capa. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando você abrir a palavra de Deus, o Espírito Santo já estar junto com você, porque você está lendo uma palavra dita por Deus. É interessante como a estratégia de Satanás, ao longo dos tempos, ela vai mudando. Né? Ela foi mudando, e ali logo depois ele muda, e aí ele começa a misturar, como já foi dito aqui pelos meus amigos, foi misturado. Ele começa então, ali autoridades eclesiásticas começam a colocar dentro do cristianismo a adoração a deuses pagãos. Né? Então, cada tempo que passa, né, Cido, ele vai renovando, ele vai mudando. Então, eles perceberam que ali muitas pessoas estavam sendo convertidas e batizadas, então eles resolveram ir por o inimigo resolve ir por outro lado, cria outra estratégia, né? Ele é astuto, como bem disse aqui o André, né? Então, ele começa agora a misturar as verdades com a mentira, né? E aí, então, a gente percebe que
muitos outros enganos foram sendo implantados dentro do cristianismo, né? Então, deixando de ser um cristianismo puro. Aí diz assim, ó, eles foram leais à vontade de Deus e defenderam com bravura a verdade de sua palavra. Muitos permaneceram ali fiéis, né? E lembrando também que esse estudo desse trimestre está sendo baseado, é claro que na Bíblia, mas o livro, O Grande Conflito, vem trazendo uma luz maior, trazendo alguns detalhes para que a gente consiga também entender os textos da Bíblia, né? Lê o livro e lê os textos na Bíblia e a gente vê que um completa o outro. E esse estudo da lição 3 que nós estamos estudando é o capítulo 3 do livro Grande Conflito, que fala sobre a escuridão. Então, se você ainda não tem, procure uma igreja adventista e peça um livro Grande Conflito. Sandra, você vê como que Satanás é astuto, né? No início de tudo, Deus falou para Adão e Eva, olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. Mas existe uma árvore ali que vocês não devem comer do fruto. E, consequentemente, se vocês comerem do fruto, aí que vem a estratégia dele. Certamente vocês morrerão. Deus estava afirmando que eles morreriam. E aí, quando Satanás se apresenta ali através da serpente, ele dá uma misturada, né? Ele fala assim, ó, certamente você não morrerá. Você vê como que Satanás ele é astuto. E hoje, infelizmente, ele usa dessa estratégia. Ele mistura a verdade com a mentira para dar uma embaraçada na mente das pessoas. E aí é onde anda o perigo, né? Ele quer confundir, né? Ele quer confundir. Ele quer fazer com que você desconfie daquilo que Deus está falando. De certa forma, ali realmente a mente deles abriram. Eles começaram a ver outras coisas que eles não tinham visto. Mas coisas ruins, né? E aí ele mistura ali verdade com a mentira. E ele causa ali aquela dúvida. Certamente vocês não morrerão. Criou aquela dúvida ali em Eva, né, Cido? A gente vê que a estratégia dele, ele faz como que ele está ajudando a pessoa. Ele nunca faz como ele está prejudicando. Enquanto Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o diabo é o pai da mentira. Então Jesus é a salvação, tudo que provém do diabo é perdição. E a gente vê que quando ele conversou com lá no Jardim do Éden, ele ainda afirmou, é certo que vocês não morrerão. Uhum. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus alguns anos atrás, e quantas pessoas falavam para mim, mas isso não é preciso. A gente não guarda mais o sábado. Mas espera aí, o sábado está dentro da palavra de Deus e está nos mandamentos. Então, querendo provar para mim que mandamento de Deus não tinha mais significado. E isso é usado até hoje. Satanás, de um jeito sutil, ele chega em você, não é preciso você fazer tal coisa. Não é preciso ser assim, não é preciso ser assim. Enquanto nós temos, que nós já iniciamos falando que a luz é o caminho da salvação, é onde nós aprendemos a verdade, tudo está aqui. Deus, ele deixou uma saída para cada um de nós. E o importante é que Deus é mais misericordioso ainda, que ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar. Você tem dúvida na palavra de Deus? Ajoelha, ora e abre a Bíblia e vai ler que você vai entender. Porque o Espírito Santo está aí para te ensinar, como ele está aqui para ensinar a cada um de nós. No domingo aqui que a gente já entrou, né, vem falando concessões, que é a estratégia sutil de Satanás. Não há concessão na palavra de Deus. O que Deus disse, está feito. Ele não volta atrás daquilo que disse. Não se muda uma vírgula, não tio nada na palavra de Deus. Não podemos abrir concessão dos princípios bíblicos. E Satanás, ele é estratégico em fazer esse tipo de coisa. Ele abre uma concessãozinha dali, não, come sim, porque certamente vocês não morrerão. Vai abrindo concessões, ele vai tentando minar, como eu disse aqui, a confiança nossa confiança como cristão em Deus. Ele fez isso com Jesus, quando ele levou Jesus ao deserto para tentar. Ele fala assim,
Pode subir, levou Jesus ali ao pináculo do templo, lugar mais alto, e falou, se joga, porque está escrito. Olha como ele mistura. Está escrito que o Senhor enviará anjos para te sustentar. E aí vem o detalhe mais importante. Jesus conhecia a palavra e responde com a palavra. Ele diz, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, realmente estava escrito que Deus envia anjos a nos atender, a nos salvar, mas que nós não devemos tentar. Então, se Deus me envia, eu vou me jogar daqui. Né? Envia anjos para me salvar, eu vou me jogar daqui. Então, assim, ele vai misturando, né, verdades com mentira. E aí, se você não tiver firmado na palavra de Deus, a gente cai. A gente cai. Então, essa é a importância de estar estudando, de entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A gente precisa aprender. Eu não vim para a igreja desde pequena, eu não nasci num lar adventista. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu não conhecia a Deus, a vontade de Deus. Por isso é importante a gente estudar, né? Procurar alguém que possa nos ajudar quando a gente não consegue, de repente, fazer sozinho, né? Estamos à disposição, né, para ajudar a todos a estudar, assim como nós estamos aprendendo até hoje. Aqui mais abaixo, no domingo, vai trazendo vários textos aqui que vem confirmando que Jesus é a verdade. A gente vê aqui Provérbios e João trazendo aqui, né, que Jesus é a verdade. Ele mesmo dizia, eu sou a verdade. Né? Então, como não acreditar? É Jesus dizendo, eu sou a verdade. E aí, diz assim, foi pela palavra que o Salvador do mundo resistiu aos ataques dele do inimigo, né? Então, a estratégia de Satanás é fazer com que a gente permaneça no quê? Na ignorância, né? Ele quer fazer o máximo que ele puder para que a gente não tenha contato com a verdade, para que a gente não entenda. E aí, meus amigos, com muito carinho, eu quero falar com vocês, cuidado, porque às vezes a gente acha que todos os caminhos levam a Jesus. E não são todos os caminhos que levam a Jesus. Não basta estarmos numa igreja, se essa igreja não estiver firmada no assim diz o Senhor, né, Cid? A Sandra falou aí com muita sabedoria sobre provérbio, e provérbio fala assim, compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não o venda por preço nenhum. Sabe, o caráter de Deus está naqueles que servem a Deus. Então, o caráter de Deus não se negocia. Não tem nada que possa comprar a nossa salvação, porque ela já foi comprada no sangue de Cristo. E a verdade está dentro da tua palavra que Ele quer que nós conhecemos. Então, e quando Jesus também falou, santifica-o na verdade, a minha palavra é a verdade, ou a sua, falando para Deus, a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo para nós que nós somos santificados ao conhecer a palavra de Deus. Qual que é o nosso objetivo? Nós queremos que cada um de nós vamos à palavra de Deus e conhecer a verdade, porque a verdade é Jesus. Amém. Ô Cido, você falou sobre o caráter, né? Você vê que o autor da lição aqui, ele nos ensina que existe o caráter de Deus e Satanás. O caráter de Deus é a verdade. É a verdade. E o caráter de Satanás é chamado o pai da mentira. Sim. Aquele que engana. Então, já tudo que foi falado aqui, amigos, você tem que entender o seguinte, para que você possa seguir em direção a Canaã celestial, em direção ao céu, você tem que estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa luz, é a lâmpada, é a que vai nos guiar em direção ao céu. Caso apareça alguma mentira, algum engano, a palavra de Deus ela vai direcionar o que é verdade e o que é mentira. Então, a palavra de Deus tem que ser estudada de capa a capa. Igual foi falado aqui, a gente não tem que estudar aquilo que apenas convém para nós. Não, eu vou estudar aqui porque aqui convém para mim, é mais fácil de eu seguir. Não, nós temos que estudar a palavra de Deus por completo, porque a palavra de Deus é inteira. Amém. Quanta coisa para se falar, né? Ainda sobre textos que são distorcidos. Textos que são distorcidos e que às vezes têm sido muito utilizado numa teoria de prosperidade que tem sido
tem sido pregada, né? Mistura a verdade com a mentira. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eles usam um texto verdadeiro, mas de uma forma distorcida, ou seja, o Senhor é o meu pastor, sim, e de nada eu terei falta. Ou seja, mesmo que eu more numa casinha simples, que eu ande de bicicleta ou que eu ande a pé, eu não terei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Ele não quer dizer que se você servir a Deus, você vai ter riquezas. Então, são textos, né? A gente poderia citar vários aqui, mas o que é importante é estudar. E aí, quando a gente está falando aqui de Satanás, sobre ele ser enganador, talvez você está entrando em contato hoje com essa lição e não entendeu o contexto, né, do porquê de Satanás ser assim. Volta aí nos vídeos, né? A primeira e a segunda lição vem falando muito sobre a queda, né, de Lúcifer, e aí então passa a ser Satanás. Então, busque lá os vídeos para você entender melhor esse contexto também, tá? Vamos passando aqui para segunda-feira. Lobos vorazes. Nossa, essa segunda-feira aqui me deixou muito pensativa. Aqui vem trazendo o texto de Atos, né? Onde Paulo vem aqui fazendo uma advertência ao povo. E aí eu acho incrível, porque Paulo, ele fala, tiver que falar, mesmo que a coisa não seja tão agradável aos ouvidos, ele vai falar e ele vai alertar. E aqui, então, Paulo vem trazendo um alerta, ele vem avisando, cuidado, após a minha ida, virão aqui falsos pregadores, falsas doutrinas entrarão na igreja, vai vir aqui hereges, vão ser pregadas heresias. E aí, no livro Eventos Finais, na página 179, diz assim, muitos se levantarão em nossos púlpitos. Que pesado isso. Muito sério. Agora, como que a gente vai saber se alguém na minha igreja está pregando uma heresia? Sabe, Cido, esses dias eu estava pregando no Bom Pastor e eu falei assim, se alguém chegar e falar assim, Sandra, a partir de hoje está escrito lá no Código Penal que você não pode usar mais vestido estampado. Eu nunca mais saio na rua com vestido estampado, porque eu posso ser presa. Eu não conheço o Código Penal. Você entende? Eu começo a acreditar aquilo que os outros me falam. Como que eu posso saber o que eu tenho, o que eu devo fazer, o que é da vontade de Deus? Só conhecendo. Né? Jesus também disse num verso, ele falou assim, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Quando Paulo disse para o povo eu até marquei aqui o povo de Efésios, que após a minha partida entre vós se levantar lobos devoradores, pessoas perversas, pessoas torcendo a palavra, os mandamentos de Deus, e depois ele ainda fala, até mesmo entre vós pode se levantar. É o que a Sandra disse que é pesado. Até mesmo. Porque se chega uma pessoa pregando aquilo que não está na palavra de Deus, nós, conhecedor da palavra de Deus, nós não vamos seguir. Mas às vezes pode existir pessoa da nossa confiança. Levanta, prega as coisas que não é dentro da palavra de Deus. Porque nós, como a Sandra já disse, nós temos que... De que maneira nós vamos saber se ele está pregando a verdade ou o erro? Se ele está sendo usado por Deus ou por Satanás? Se ele está usado por Deus ou ele está usando a sua mente para levar vantagem a alguma coisa? Somente conhecendo as Escrituras. Por isso que nós temos uma lição para todos os dias nós ter um encontro com Deus através da tua palavra. Sabe, isso é edificante para o cristão, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para ela poder nos libertar. Ô Cido, o relacionamento com Deus vai fazer diferença. Quando você está bem relacionado com Deus, Sim. Você conhece a voz de Deus. Conhecendo a voz de Deus vai ficar muito mais fácil. Se alguém se levantar e pregar uma heresia, uma coisa que não tem nada a ver com a verdade de Deus, facilmente você vai conhecer. Mas quando você não tem um relacionamento com Deus, quando você vive uma religião superficial, infelizmente isso acontece.
As pessoas vêm à igreja e vivem aquela religião superficial, vêm simplesmente para cumprir tabela. Quando se erguer algum lobo voraz, igual o autor vem falando aqui, fatalmente vão ser devoradas. Então, o que vai fazer a diferença, o apóstolo Paulo estava aqui falando para a igreja de Éfeso, olha, fiquem atentos, se relacionem com Deus, conheça a voz de Deus. Aí sim, vai fazer a diferença. É uma coisa que eu acho muito interessante, que eu logo à primeira vista me chamou a atenção na nossa igreja, é que tudo é acompanhado na Bíblia. Amém. Então, quando alguém está pregando, todo mundo abre a Bíblia e acompanha o texto junto para que não haja risco de você ser enganado, para você ter ciência de que o que aquela pessoa está falando está no ali, diz o Senhor, né? Então é isso, a gente precisa acompanhar, estudar, ter uma intimidade com Deus. Você só conhece alguém quando você tem intimidade. Para ter intimidade, não é uma vez na semana. Não é só no sábado, ou no domingo, ou na quarta-feira, durante 1 hora. Não. É muito mais do que isso. Então a gente precisa viver uma vida com Cristo para ter essa intimidade e conseguir ouvir a voz de Deus, como o André aqui bem falou. E mais um conselho do apóstolo Paulo, que está em Tessalonicenses. Ele diz que o cristão, ele anda segundo a palavra de Deus. Aí ele completa assim, e o iníquo que aparecerá entre vós é segundo a eficácia de Satanás. Então a gente vê que é uma grande diferença. É uma grande diferença. Deus é a luz, Deus é a salvação, Deus te quer teu bem, Deus cuida de você. Satanás quer a tua derrota, quer a tua destruição. E acima de tudo, ele quer a nossa perdição. Então, por isso que nós devemos, cada dia mais, se aprofundar na palavra de Deus. Porque o homem e a mulher de Deus estuda a palavra de Deus. Aqui no finalzinho aqui da segunda-feira, Paulo diz assim, ó, o ministério da iniquidade já opera, né? Lá é significativo mesmo nos dias do apóstolo, porque houve ali um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. E aí, mais abaixo um pouco, vem citando aqui, né, que foi para tornar o cristianismo aceitável. Então, começaram a introduzir ali as divindades pagãs, como o quê? Chamados de quê? Santos. Santos. E, na verdade, é os ídolos, o que chateia a Deus. O que chateia Deus. Um Como, dos mandamentos, né, Ciro? Como pode passar na nossa mente que Deus parece uma imagem de barro? Um pedaço de madeira? Quanto pode passar na nossa mente? Isso está falando sobre. E assim é todos os mandamentos. Tudo que Deus pediu para não fazer, os homens usados não por Deus, mudando a eficácia que nós já lemos. A eficácia do inimigo. Mudando para tirar a gente ali de Do perto. foco. E do de foco perto da de Deus. verdade. Aí passam-se a adorar deuses pagãos, passa-se a adorar no dia errado, para poder se encaixar ali, para trazer mais pessoas para o engano. Esse é o nosso cuidado, tem que ser também hoje. Nós não podemos nos ajustar para trazer pessoas, não. As pessoas têm que se ajustar à verdade contida na palavra de Deus. O dia de adoração, colocado aqui no domingo, mudado aqui por Constantino no domingo, era o dia de adoração ao Deus Sol. E agora, então, ele muda para o dia de adoração. E nós sabemos, através da Bíblia, não é o Cido, não a Sandra, não é o André que está falando, que o dia de adoração é o sábado. Só aí já dá mais um estudo aí de pelo menos algumas horas, né? Sim. Então, fica a dica aí para a gente aprender um pouco mais sobre isso também. Vamos passando aqui, então, agora para terça-feira. Protegidos pela palavra. E aí, quando eu comecei a estudar esse dia aqui, eu fiquei lembrando, às vezes, não muito, porque a gente não tem tanta condição, às vezes a gente compra alguma coisa em casa, e aí vem o quê dentro da caixinha? Um manual. Um manual nos ensinando. Um manual. E aí você, antes de ligar o aparelho, fazer qualquer coisa com o aparelho, você pega aquele manual e você começa a ler, porque você não quer queimar o aparelho. Você quer ligar ele, dar tudo certo e ele funcionar direitinho, não ter ali, né, prejuízo. Eu preciso te dizer que nós, criaturas de Deus, também temos um manual.
tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos buscar luz no nosso manual, que é a palavra de Deus. Ele nos protege, assim como como eu citei aqui agora, dando as devidas proporções, né? Ele nos protege dos prejuízos do pecado. Então, é muito importante que a gente entenda de uma vez por toda que a gente só vai estar protegido dos enganos de Satanás se eu souber o que está contido neste livro, né? Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, isso já faz uns 40 anos, e esse senhor era cego. E ele não faltava um culto na igreja. E a gente conversando sobre a palavra de Deus um dia, ele disse para mim o seguinte, ele falou, eu não falto um dia, porque eu não enxergo para mim ler. Ele falou, por isso que todo dia eu vejo que quando a pessoa lê, eu guardo na minha memória, porque de memória eu sou bom. Você sabe que a palavra de Deus também, Deus espera que nós guardamos na nossa memória. Você sabe que quando nós somos crianças, os pais vão nos ensinando que até hoje, estou com 64 anos, e eu lembro coisas que a minha avó e minha mãe me ensinou. Até hoje eu a lembro. Então, a palavra de Deus é justamente isso. Um dia, se alguma pessoa falar contra as escrituras, para você que conhece as escrituras, você vai se lembrar que você ouviu, que você leu, que está na palavra de Deus. Qual é a verdade? Porque o protegido pela verdade é estar familiarizado com a verdade. E a verdade que ele está se referindo é a palavra de Deus. Então, se nós estamos familiarizados com Deus, o Espírito Santo e a palavra de Deus, ninguém nos engana. Aí nós somos vencedores. Porque você guardou a palavra no coração. É o que Deus fala. Guarda a palavra no coração, André. A verdade da palavra de Deus edifica, santifica e ela nos protege dos enganos de Satanás. Ou seja, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê ali a história do próprio Jesus, né? No início do seu ministério. Satanás quis ali enganar Jesus, mas ele estava protegido por quem? Pela palavra, a palavra. Então, se nós estivermos firmados na palavra, no conhecimento da palavra, vai fazer diferença. Qualquer evento de doutrina que vier, qualquer assunto que vai destoar, você vai, não faz sentido. Você vai estar protegido. A palavra de Deus é como se fosse uma redoma para nós, né? O pecado por si próprio, ele já traz os seus prejuízos. Mas se você estiver ali firmado na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus é ouvir a voz de Deus. Quando a gente escuta a voz de Deus, por mais que Satanás ele tente ali nos ludibriar, nos enganar, nós vamos estar ali seguros. Por que Adão e Eva caíram? Porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Quando se deixa de ouvir a voz de Deus, amigos, aí o prejuízo é tremendo, é terrível. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3,16, ele fala assim, ó, toda a escritura inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para correção, para educação na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus, tanto para nos corrigir, para nos ensinar, e acima de tudo, o intuito é para nos salvar. Então a gente vê, Deus inspirou as escrituras para nós não se sentir perdido. Por isso que Jesus, em João 5,39, diz, examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que levam você a me ver, são elas que contam a história da minha vida, que eu sou o Salvador. São elas, então a gente vê que a escritura que mostra para cada um de nós quem é Jesus, por que Jesus veio, por que ele veio e continua ainda cuidando do teu rebanho, do teu povo. É interessante que como que nós saberíamos ou conheceríamos se não tivesse sido escrito. E aqui o Cido falou algo interessante, ela é inspirada. Nós precisamos tomar cuidado porque muitas pessoas elas tentam tirar, desvalorizar, dizendo que foram homens, foram escritas por homens, né? Que pode haver falhas ali. Só que a gente vem comprovando ao longo da história que está se confirmando, se confirma.
tudo vem acontecendo conforme escrito na Bíblia. E aí, como que nós conheceríamos a respeito do ministério de Jesus, do seu nascimento, do seu ministério, né, do seu sacrifício, da sua ressurreição e principalmente sobre o seu retorno, Amém. se não houvesse a Bíblia para nos contar? Seria aquela história que vai passando de um por um e aí no final, lembra o telefone sem fio? Né? No final ia ter completamente diferente o contexto. Então, por isso a importância da Bíblia. A Bíblia não foi mudada em momento algum. E ela foi escrita sim por homens inspirados por Deus. Por isso que dia após dia tudo vem se confirmando. Tantas coisas já aconteceram e a gente olha ao nosso redor e a gente vê que cada dia mais vem se confirmando. Eu anotei aqui algumas coisas, ó. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, assim como já foi citado aqui. Primeiramente, né? Ela nos ampara em segundo lugar. Ela nos dá as suas promessas, confirma as promessas de Deus. E a palavra de Deus é a verdade e ela dura para sempre. Então, eis a importância de nós estudarmos. Se você está sem esperança, se você não sabe que caminho tomar, não sabe o que tem acontecido na sua vida, desmotivado, sem luz, busca a palavra de Deus. E o mais importante é que ela conta tudo, desde as coisas ruins que aconteceram, que acontecerão, mas ela traz também as promessas e a esperança de que aqui é passageiro, nós somos peregrinos nesse mundo. Vamos para a quarta? Correto. Ou vocês querem falar alguma coisa mais? Não? Muito bem. Vamos para a quarta-feira, então. Raciocínio humano separado das Escrituras. Se vocês lembrarem, agora há pouco nós iniciamos aqui o estudo. Antes nós fizemos o quê? Oramos. Não é possível estudar a Bíblia sem você orar antes e pedir ajuda ao Espírito Santo. Mas por que, Sandra? Por que, André? A própria palavra de Deus já fala, né, que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Não tem como, é impossível. Se você lê a Bíblia simplesmente por ler, é um livro comum. Mas aí, como é que se explica, por exemplo, uma pessoa de idade que vai ler a Bíblia, não tem estudo, e ela entende, ela compreende. É o Espírito Santo que conduz tudo. Sim. Impressionante que aí o cabeçalho fala assim, raciocínio humano separado das Escrituras. E eu vou falar uma coisa, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, recebendo estudo de um irmão que já descansou no Senhor, e ele me ensinando, vinham a outras pessoas falar, nossa, mas esse homem está enganado. Ele está ensinando coisas que ninguém consegue guardar. Porque isso é desse jeito, eu acho, eles me falavam dessa maneira, eu acho que se você fazer dessa maneira, você está certo. A Escritura jamais é para mim achar. A Escritura, ela é aquilo que está escrito na palavra de Deus, não é aquilo que eu acho. Então, em Provérbios 16, 25, ele fala assim, há caminho que para o homem parece direito, mas afinal é caminho de morte. Então, o que o homem acha, muitas vezes é caminho de morte. O que o homem acha, muitas vezes está errado, segundo a visão de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui, nós seguimos as Escrituras, porque foi Deus que ditou ela. Então, nós estamos ouvindo a voz de Deus através da Escritura. Porque se nós parar de ouvir a palavra de Deus, para ouvir pessoas que falam da sua maneira, nós estamos errados. Ô Cida, você comentou aí, eu até marquei aqui, ó. Cuidado com o eu. Você falou diversas vezes aqui o que eu acho, o que eu penso. A gente precisa tomar muito cuidado com o eu. Isso. Por isso a gente ora pedindo para que o nosso eu seja deixado de lado, desapareça. E aí o Espírito Santo possa agir em nós, né? Tem até o hino que diz, não mais eu, mas é Jesus que vive em mim. Então é por isso que a gente não pode separar. Por quê? Por que eu não posso ler a Bíblia apenas acreditando no meu eu? Porque eu sou tendenciosa. E não é para coisa boa. A minha tendência é para o mal. Eu nasci em pecado, então a minha tendência é para o mal, é para as minhas vontades, que normalmente não são as mesmas vontades de Deus. A gente é tendencioso, né, André? E outra coisa, a própria palavra de Deus fala que o nosso coração é o quê?
enganoso. Enganoso. Então aquele negócio de o ser humano pensar assim, eu acho Porque eu isso, acho que não pode ser. vai dar certo. Ó, eu já conversei com pessoas que, olhando o texto da Bíblia assim, elas vão em cima do eu acho. Que alguém me falou assim e eu concordo com ele. Alguém falou é pouco, é muito vago. Você tem que buscar a orientação de Deus, é o que Deus Como fala. está na Escritura, É o né? que Deus fala. Esse negócio, o pastor pregou assim e eu vou pela palavra do pastor. Gente, toma cuidado. É um perigo isso. O pastor é pecador como nós. Mas quando você busca ali a palavra de Deus de uma forma espiritual, aí faz a diferença. Impressionante que quando Isaías profetizando sobre a vinda de Jesus, lá em Isaías 53, 6, ele fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de nós todos. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós estamos errados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Então nós estávamos desgarrados. Aí, quando nós aproximamos de Deus, quando nós buscamos a saber da palavra de Deus, e de que maneira? Nós não somos todo mundo profeta para falar com Deus e ouvir e escrever. Mas só que ele falou com os profetas para nós entendermos. Então Deus ele é misericordioso, ele não fala às vezes para você, mas ele fala dentro da tua palavra para você entender. Então nós devemos nunca imaginar se eu estou certo. Eu posso até dar certo se eu estiver dentro da palavra de Deus. Isso sim. Que Deus possa nos abençoar. Né? Amém. O Cido falou aqui, né, que há caminhos que parecem, né, ideais ali para a gente estar seguindo e no fim levam à morte. A gente precisa tomar muito cuidado. Aqui a gente falou sobre os enganos de Satanás. Um dos maiores enganos pregados hoje, nos nossos dias, é o quê? Imortalidade da alma. Da alma. E eu vou ler um texto aqui que está em Levítico, capítulo 19, Levítico 19, o verso 31. A gente não vai conseguir abranger muito o estudo sobre isso, mas eu quero causar em você curiosidade para você estudar, se você tem sido enganado a respeito dessa questão. A palavra de Deus diz o seguinte, é o próprio Deus, porque aqui, lá no começo do capítulo 19, disse o Senhor a Moisés, então era Deus dizendo. E aí no verso 31 ele diz o seguinte: não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, nem os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu despertei em você um sentimento de entender melhor sobre isso? Estude, não seja enganado. Tá? Vamos passar aqui para quinta-feira. Batalha pela mente. E ontem eu até estava conversando isso com o meu marido. Eu tenho tido uma dificuldade de concentração. Olha como que o inimigo ele vai minando, talvez pela agitação do dia a dia, por todos os compromissos que a gente tem, a correria, a mente da gente vai ocupada por muitas coisas. E isso, às vezes, me prejudica na concentração do quê? Do estudo da palavra de Deus. E às vezes eu leio e eu não entendi, aí eu volto a ler de novo. Sabe? O inimigo quer dominar a minha mente, ocupar a minha mente com outros assuntos. Às vezes eu estou no meio de um texto e eu falo, meu Deus, vai chover. Eu tenho que pegar tal coisa. Olha, que coisa. Eu estou falando de pequenas coisas. Tá? Não estou querendo dizer que se você está passando por isso, o inimigo está me dominando. Não. Eu quero dizer que começa com pequenas coisas, pequenos atrativos, né? Vai distraindo a nossa mente. Por isso a gente fala, desliga o celular quando for estudar, desliga a televisão, desliga a campainha, desliga tudo. Porque o inimigo briga, ele está na batalha para ocupar a nossa mente, né? Não faz muito tempo, há uns 3 anos atrás, trabalhei com um rapaz viciado. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Sabe, um rapaz muito bom, mas tem... Aí ele pegou e falou para mim assim, não, eu fui longe, a uma distância, que jamais Deus vai me alcançar. E aí eu lembrei dessa passagem, fala, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz,
ele mesmo resplandece em vossos corações. Aí eu disse para ele que não há distância e não há escuridão que Deus não pode enxergar. Mas quando você toma a decisão de pegar a mão de Deus, você pode, eu não sei a vida de ninguém, a gente não sabe a vida das pessoas, as dificuldades, as lutas. Mas se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, ele faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa. A palavra de Deus confirma isso. Você vê como Satanás ele é astuto, né? Ele cega as pessoas quando ele impede as pessoas de estudar a Bíblia. Existem muitos casos, né? Tem pessoas que falam assim, eu não vou entender isso nunca. Outros até leem, no caso do o Felipe e o eunuco, né? O eunuco estava lendo ali, não entendia, alguém teve que explicar para ele, no caso do Felipe. Mas ele é astuto, ele não quer que as pessoas estudem a Bíblia. Porque eles sabem que quando a pessoa estudar a Bíblia, ali elas vão ser libertas por completa. E o intuito dele é aprisionar as pessoas. Ele quer destruir as pessoas. E se as pessoas estudarem a Bíblia, as pessoas vão ser salvas. Então não é interessante. E uma das coisas que nós temos estudado na lição é que hoje nós estamos na batalha da mente. Satanás ele quer batalhar na mente. Existe ali um conflito na mente do ser humano, né? Jesus de um lado, Satanás do outro. E existem muitas formas para a gente não nos concentrarmos, né? Como a minha esposa falou. Quer seja até da alimentação, né? A gente se alimenta mal, a gente dá muito sono, a gente vem para a igreja com a barriga cheia e chega aqui e não consegue ficar acordado no culto. É uma forma dele deixar a nossa mente ali pesada para a gente não se concentrar. Então a gente, estudando a Bíblia, a gente vai aprender maneiras para ter lucidez, para entender, para ouvir a voz de Deus com mais clareza. E Satanás ele não quer. Ele quer que a gente não escute a voz de Deus. Nossa, irmãos, está terminando já o nosso estudo. Como passa rápido, como é gostoso estudar a palavra de Deus. Quando a gente começa a estudar, passa muito rápido. A gente tem minutinhos aqui para finalizar. Mas uma coisa que eu li aqui, eu preciso compartilhar com vocês. Os perdidos, não serão perdidos aqueles que são incapazes de conhecer a verdade, mas sim aqueles que não se interessam por conhecer a verdade. Capazes todos nós somos, né? Então, se interesse, eu falo com amor, se interesse por conhecer a verdade, a palavra de Deus, aquilo que vai te libertar, vai te afastar de todas essas dores. Isso aqui é passageiro, é momentâneo. Deus tem uma eternidade disposta a te dar. Você precisa se entregar a Jesus. Ciro, considerações finais? Eu vou dizer uma coisa. Às vezes passa na mente do ser humano que alguma vez ele estudando a palavra é o suficiente, alguma vez ele obedecendo a Deus é o suficiente, alguma vez o que ele fazer resolve seus problemas. Mas só que eu vou dizer uma coisa, irmão. O Satanás, ele é diabo todos os dias, a todo momento. Se você quer estar ao lado de Cristo, você tome uma decisão agora, pegue na mão de Cristo. Esteja com Ele também 24 horas, porque é Ele que vai endireitar as tuas veredas e cuidar da tua vida. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. André? A minha consideração final é a seguinte: muitos tiveram oportunidade para conhecer a verdade, mas escolheram não querer. Você vê que Satanás ele é astuto de fato. Eu me recordo da história do rei Agripa, né? Paulo ali pregando. Qual que foi a resposta dele para o apóstolo Paulo? Por um pouco, quase você me persuadiste. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus, mas ele escolheu não obedecer. Você que está nos assistindo, escolha obedecer a Deus. A palavra de Deus é a luz, é a lâmpada que vai iluminar o nosso caminho. Que realmente nós possamos valorizar a luz que está entre nós, que é Jesus. Amém. Eu deixei aqui para os últimos segundos finais uma história da quarta-feira,
para você entender mais ou menos. O autor desta lição, Mark Phelan, uma vez foi fazer uma trilha. E ele achava que ele conhecia muito bem ali onde ele estava. E ele saiu com a sua esposa e foi andando, e em determinado momento ele percebeu que ele estava perdido. E ele ficou apavorado, porque já estava chegando ali o anoitecer, e ele pensou, o que nós vamos fazer agora? Para a alegria dele ali, apareceu alguém que conseguiu levá-los novamente ao hotel onde eles estavam hospedados. E ele percebeu que ele estava a 8 quilômetros de distância do local correto. Então, irmãos, às vezes a gente acha que conhece, às vezes a gente acha que sabe que está no caminho certo, mas nós não estamos. Mas eu preciso te falar uma boa notícia. Deus não nos deixou sozinho nessa jornada da terra para o céu. Ele nos deixou acompanhado do Espírito Santo e da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que vão nos dar aí a direção para nós alcançarmos isso. Então, com muito carinho, com muito amor, eu desejo que você continue se interessando por estudar a palavra de Deus. E só assim nós teremos a felicidade, mas não a felicidade passageira de minutos, de horas, mas uma felicidade eterna. Espero encontrar com você no próximo estudo. Até mais. Amém.